Olá, turma do terceiro ano. A gente começa com a nossa segunda videoaula, Reino Plantae 2. Hoje nós vamos estudar os dois últimos grupos do Reino Plantae, as gimnospermas e as angiospermas, os grupos mais evoluídos. Em detalhe, as gimnospermas, a presença das cicas, que são gimnospermas ornamentais encontradas nos jardins, o pinheiro de araucária ou pinheiro do Paraná, típico da região sul do país, pinheiros, ciprestes, pinos são exemplos de gimnospermas. Qual é a maior árvore do mundo? É uma gimnosperma, a sequoia gigante. Olha em detalhe o tamanho, o diâmetro do tronco dessas árvores em relação ao ser humano. Essas árvores são encontradas no Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, nos Estados Unidos. Elas têm mais de 100 anos de idade, a maioria delas. Elas apresentam circunferência na base de 31,1 metro, diâmetro médio da copa em torno de 32,5 metros e a altura do galho mais grosso acima da base, 39,6 metros. São árvores gigantescas. Em detalhe, essa árvore tombada e abertura para a passagem de um carro, mostrando o diâmetro dessa árvore, como é gigante. Novamente, em detalhe, o diâmetro do tronco dessa sequoia gigante. Gimnospermas é o primeiro grupo de planta que surgiu a flor, uma flor incompleta, chamada de pinha ou estróbilo. Por quê? Ela não tem ovário. Por não ter ovário, a semente é nua, ela é liberada para o meio ambiente sem a proteção do fruto. E essa flor também não tem os verticilos embelezadores, como pétalas, sépalas, portanto, a polinização é feita pelo vento, a chamada anemofilia. Outro detalhe também, as gimnospermas se libertaram totalmente do ambiente aquático para o processo reprodutivo, não dependendo dele mais. Então, elas conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Em detalhe, mais uma vez, o pinheiro do Paraná e suas pinhas. A pinha imatura, antes da liberação das sementes, a pinha madura, após ter liberado o pinhão, que é a semente. O pinhão é uma semente com muita reserva nutritiva, sendo utilizado inclusive como alimento. E o estróbilo masculino, que é mais estreito em relação ao estróbilo feminino. Outras imagens de gimnospermas, novamente a cica, e em detalhe o seu estróbilo, os ciprestes e o pinus. O pinheiro do Paraná, com seu estróbilo feminino, ou pinha, e o estróbilo masculino. Estróbilos de outros exemplos de gimnosperma, como o pinheiro, o cipreste, a cica, o cedro, são todas flores muito secas, sem os verticílios embelezadores, não atraindo assim a polinização por animais. A polinização é feita apenas pelo vento, a chamada anemofilia. Quais são as principais características das gimnospermas? São plantas vasculares, as chamadas traqueófitas, que apresentam vasos condutores de seiva. A maioria delas de grande porte. Possuem raiz, caule, folhas, os estróbilos, que são as flores incompletas, ou também chamadas de pinhas, e as sementes nuas ou pinhões. O estróbilo é como se fosse uma flor rudimentar, sem pétalas, sem ovário, portanto não há formação de frutos. Os gametas são produzidos nos estróbilos, o gameta masculino não é flagelado e é transportado dentro do grão de pólen. Os estróbilos não possuem elementos de atração para os polinizadores, por isso elas são polinizadas pelo vento. Foram as primeiras plantas a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre, pois não dependem mais da água como ambiente para o processo de fecundação. Seu embrião fica protegido na semente, uma estrutura que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação, ou seja, essas flores não têm ovário, portanto, elas não têm fruto. As sementes são nuas. O ciclo de vida de um pinheiro.
As gimnospermas reproduzem sexuadamente por alternância de gerações ou metagênese. Elas apresentam uma fase duradoura e uma fase temporária. A fase duradoura é a fase do esporófito, 2N, que é a fase diploide. E a fase temporária é a fase do gametófito N, a fase haploide. Uma planta adulta, como esse pinheiro, na sua fase duradoura, a fase do esporófito 2N. A partir do momento que começam a surgir as inflorescências, essas flores incompletas, sem o ovário, né, as chamadas pinhas, elas começam então a acontecer o processo da polinização, da anemofilia. Eu tenho o estróbilo feminino, que já foi polinizado pelo estróbilo masculino, pelo vento, através da liberação do grão de pólen. Ocorre a formação das sementes, essas sementes são liberadas, caem no ambiente terrestre, germinam e formam uma nova planta. Processo sexuado. Novamente o ciclo de vida, o pinheiro, as flores masculina e feminina, o estróbilo masculino e feminino, o cone masculino com a liberação do grão de pólen, o cone feminino, o estróbilo com a oosfera, o grão de pólen vai fecundar o óvulo, descendo o tubo polínico, forma a semente e uma nova planta. A fase duradoura, a fase do esporófito 2N, e a fase temporária, a fase do gametófito, quando ocorre a produção das pinhas, das flores. Não dependem da água para reproduzir, o vento faz o processo da polinização. As sementes são nuas, elas são liberadas, elas não têm a proteção do fruto, já que as gimnospermas não têm fruto. A fase duradoura, a fase do esporófito, a temporária, a fase do gametófito. Como tem uma fase sexuada e uma fase assexuada, nós temos o processo de metagênese ou alternância de gerações, que é um processo sexuado. Em detalhe, novamente, o estróbilo feminino, mostrando os pinhões. O pinhão, ele apresenta um tegumento com casca, que vai protegê-lo contra o clima, já que ele é liberado fora do fruto. Ele contém um embrião 2N, fruto do processo da fecundação. Tem um endosperma rico em reserva nutritiva. O cone imaturo, antes de liberar as sementes. E as sementes, os pinhões em detalhe. Vamos agora falar das angiospermas, que é o grupo mais evoluído por conta da presença do fruto e das flores completas. É o grupo que tem maior diversificação, como as plantas frutíferas, as cactáceas, as gramíneas, as leguminosas. Todas as outras plantas, aquelas que apresentam flores e frutos, são as angiospermas, é o grupo mais diversificado. As flores, órgão reprodutivo da planta, com pétalas coloridas, com perfumes, aromas, verdadeiras pistas de pouso para atração de animais. Ocorre a polinização feita através de pássaros, insetos e mamíferos. Flores com pétalas das mais diversas cores e variedades. Aqui alguns exemplos de frutos desse grupo: frutos secos, frutos carnosos, compostos, ou seja, variedades enormes de frutos dentro do grupo da angiosperma, dependendo do tipo de angiosperma. Quais são as principais características das angiospermas? São vasculares, possuem raiz, caule, folha, flores completas, com ovário para desenvolver e formar o fruto, as sementes guardadas dentro dos frutos. Não necessitam da água, como a gimnosperma, para que ocorra a fecundação. Suas flores produzem um néctar, que é uma solução açucarada, que atrai animais como abelhas, borboletas, formigas, pássaros, morcegos e outros que acabam polinizando-as. Da união dos gametas forma-se um embrião que fica guardado dentro da semente que está dentro do fruto. Após a fecundação, o ovário da flor vai se desenvolver, se transformar no fruto com a semente lá dentro, e a semente nutre e protege o embrião. É um grupo vegetal mais recente
e mais abundante da Terra. Esse sucesso na dispersão se deve ao fato de que todas as flores possuem ovários, ou seja, produzem frutos, uma estrutura que, além de proteger a semente, serve como elemento de atração para os animais dispersadores de sementes, como os morcegos, que são mamíferos. Os morcegos frutíferos, eles comem o fruto, voam até 40 quilômetros de distância, defecam e a semente fica intacta, ocorrendo o processo da dispersão das florestas. O ciclo de vida da angiosperma também é um ciclo sexuado, ele é através da metagênese ou alternância de gerações. Aqui também a planta adulta tem como fase duradoura a fase do esporófito 2N. A gente apresenta plantas com flores monóicas, hermafroditas, apresentando a parte feminina e a parte masculina. Essa planta adulta, na fase do esporófito 2N, nas flores, a parte feminina e a parte masculina. A parte feminina é chamada de gineceu, a parte masculina androceu. Acontece a polinização, o grão de pólen da parte masculina cai na parte feminina. Ocorre a fecundação com a formação da semente, o ovário desenvolve-se e forma-se o fruto com a semente, o fruto maduro libera a semente germina e forma uma nova planta. No momento da formação, da liberação das flores, é a fase temporária, que é a fase do gametófito N, que é a fase temporária do ciclo reprodutivo da angiosperma. A fase duradoura é a fase do esporófito 2N. Aqui a flor da angiosperma. A flor da angiosperma ela é dividida na parte feminina, chamada de gineceu, que é o órgão feminino. Ele é constituído de estigma, estilete e ovário, contendo os óvulos. A parte masculina é o androceu, que é formado de antera e filete. A antera produzindo grão de pólen. Esse grão de pólen cai no estigma, cresce o tubo polínico, onde o grão de pólen vai fecundar os óvulos. A parte dos verticilos embelezadores, a gente tem as pétalas, o conjunto das pétalas, a corola, e as sépalas, o conjunto das sépalas é o cálice. E a gente tem o receptáculo, que é a base da flor, e o pedúnculo floral, por onde a flor se prende no galho da planta. Aqui a gente tem o hibisco, que é uma flor monóica, hermafrodita. Em detalhe, a parte vermelha mais alta é a parte do gineceu, que é a parte feminina, com seu estigma. A parte amarela é a parte masculina, é a parte do androceu. O conjunto da parte feminina é chamado de carpelos ou pistilos, o conjunto da parte masculina é chamado de estames. A parte feminina é o gineceu e a parte masculina é o androceu. Outra flor belíssima também, com verdadeiras pistas de pouso para atrair os insetos no processo da polinização. As pétalas têm várias cores, diferenciando uma angiosperma da outra. Mais flores das angiospermas. E aqui os agentes polinizadores. A polinização pode ser feita por insetos, como borboletas, abelhas, formigas, por pássaros, como o beija-flor, e também alguns mamíferos, como os morcegos, que além de participar do processo da polinização, eles também atuam como dispersadores de florestas, levando as sementes em suas fezes que germinam quando caem em solo. Aqui as características, para a gente fechar o nosso estudo, as características das gimnospermas. São plantas vasculares, possuem raiz, caule, folha e sementes, não necessitam da água para que ocorra a fecundação. O gameta masculino não é flagelado, é transportado dentro do grão de pólen. Da união dos gametas forma-se o embrião dentro da semente. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra desidratação. A estrutura reprodutora é o estróbilo, ou pinha. Os gametas são produzidos nos estróbilos. Os estróbilos não atraem os animais, por isso são polinizados pelo vento.
As flores não possuem ovários, portanto não possuem frutos. A semente é nua, em detalhe as cicas. Fechando as características das angiospermas, são plantas vasculares, possuem raiz, caule, folhas, sementes e frutos. Não necessitam da água para o processo da fecundação. O gameta masculino também não é flagelado, é transportado pelo grão de pólen. Da união dos gametas forma-se um embrião dentro de uma semente. O embrião fica protegido na semente, que possui reservas nutritivas e uma proteção contra a desidratação. A estrutura reprodutora é a flor. Os gametas são produzidos na flor. As flores produzem um néctar, que atrai animais que fazem a polinização. As flores possuem ovários, que após a fecundação se transformam em frutos, com a semente dentro. Em detalhe, a gente tem um cactus. Os cactos, apesar da gente quase nunca ver as flores, são exemplos de angiospermas também, junto com as leguminosas e a grande maioria do grupo de plantas. Então, gente, e assim a gente termina o nosso estudo das gimnospermas e angiospermas. Bons estudos!